Você é inconstante, mas Deus não. Continuando a nossa série sobre os atributos incomunicáveis de Deus, no último vídeo a gente falou sobre a independência de Deus e hoje a gente vai falar sobre a imutabilidade de Deus. A gente poderia definir, e a gente vai fazer isso em todos os atributos, no início tentar definir o termo que a gente vai tratar, e hoje a gente poderia definir a imutabilidade de Deus como Deus é imutável no seu ser, nas suas perfeições, nos seus propósitos e nas suas promessas. Isso quer dizer que Deus não é um ser propenso a mudanças como nós. A inconstância não faz parte do caráter de Deus. Ao longo de toda a Bíblia, a gente vai perceber que Deus ele é imutável em seus propósitos, em suas promessas, em seus decretos, em seu ser. Deus não muda. Olha o que diz o Salmo de número 102, os versos 25 a 27, vão deixar bem claro acerca dessa imutabilidade de Deus que a gente pretende defender nesse vídeo. Diz assim, ó: em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanece. Todos eles envelhecerão como veste, como roupa, ou mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Deus existia antes de toda a criação e nunca deixará de existir, conforme o salmista disse muito bem. E ainda que toda a sua criação deixe de existir em algum momento, ele não deixará de existir. O texto que a gente acabou de fazer a leitura mostra como Deus não muda em seu ser. Deus já era, Deus é e Deus vai continuar sendo independente do que aconteça. Esse argumento ele tem um link muito grande com o nosso vídeo anterior sobre a independência de Deus. E a ideia é essa mesmo, para que a gente vá caminhando em cada atributo de Deus, para que a gente vá conhecendo melhor a Deus nesse sentido e o seu caráter, demonstrando seus atributos, como a gente já disse aqui, incomunicável. Por exemplo, o próprio Deus, em alguns textos bíblicos, a gente vai ver um desses agora, ele se refere às suas próprias virtudes, afirmando a sua imutabilidade. Malaquias capítulo 3, lá no versículo 6, diz assim, ó: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. O próprio Deus, por intermédio da vida do profeta Malaquias, está dizendo, olha, porque eu não mudo, eu sou o mesmo, eu não mudo. Aqui, Deus, por meio desse profeta, ele deixa clara a sua imutabilidade, expressando a sua imutabilidade por meio da misericórdia e da paciência com o seu povo. Ele está dizendo, olha, eu não mudo apesar do que vocês estão se tornando, apesar de quem vocês são, apesar de quem vocês serão. A imutabilidade de Deus não depende da nossa forma de ver, viver, escolher a vida. Algumas pessoas acreditam que ao decorrer das suas mudanças, dos seus gostos pessoais, dos seus preceitos, se elas mudarem, é possível que a mudança delas transforme o caráter de Deus. Algumas pessoas, nesse sentido, acreditam que Deus pode mudar de acordo com o que nós mudamos e desejamos. Isso não acontece. Deus está deixando bem claro, por meio do profeta Malaquias, que ele não muda. Deus é imutável. Ainda, a gente vai perceber em Tiago capítulo 1, versículo 17, uma característica da imutabilidade de Deus. Olha o que diz lá: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago deixa bem claro que o que vem lá do alto, ou seja, quando Tiago faz a expressão que vem lá do alto, ele está dizendo que isso vem de Deus, e ele deixa bem claro que o que vem do alto sempre teve Deus como fonte. E sendo assim, o que os primeiros leitores de Tiago iriam entender é que o que eles recebem de Deus viria desse mesmo Deus e não haveria mudança nesse sentido.
O mesmo Deus que um dia entregou os dons que está dizendo aqui acerca do público de Tiago, seria o mesmo Deus que daria essa dádiva para esses primeiros ouvintes. Ou seja, Deus está demonstrando que ele não mudou. Deus está demonstrando que ele não muda. A imutabilidade de Deus, ela ainda abrange os seus propósitos, conforme o salmista vai dizer no Salmo 33, no verso 11. Olha o que diz: o plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração, por todas as gerações. Deus está deixando bem claro que acerca dos seus propósitos que ele determina, não há mudança. Ele é imutável. Os planos que o Senhor decreta, os planos que o Senhor elabora, eles não mudam conforme o salmista. Eles duram para sempre. Uma vez que Deus ele determina algo, ele irá cumprir e realizar seu decreto. Isaías deixa isso claro também quando a gente olha para o capítulo 46, versículo 9 ao 11, que vai dizer assim: lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Chamo uma ave de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua que vem do homem do meu conselho. Eu disse e também o cumprirei. Fiz este plano, também o executarei. Deus é imutável em relação ao que ele determina. Se Deus disse algo, ele obviamente irá cumprir, já que isso faz parte do seu caráter. Isso faz parte da sua imutabilidade. Deus não é como nós, que por vezes fazemos promessas, marcamos um horário, chegamos atrasados. Deus não é como nós, que fazemos promessa de que vamos melhorar em tal área e não cumprimos a promessa. Deus não é assim. Deus é imutável em seus decretos, Deus é imutável em suas promessas. Uma vez que Deus prometeu, ele não será infiel à promessa que ele fez. Números capítulo 23, versículo 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude ideia. Será que tendo ele prometido não o fará? Ou tendo falado não o cumprirá? O autor do livro de Números está demonstrando claramente como é o caráter de Deus. O autor do livro de Números está dizendo: olha, é impossível Deus ter prometido algo e não fazer. É impossível Deus ter falado algo e não cumprir. Ele é imutável. É claro que diante dessa temática, diante desse atributo incomunicável de Deus, qualquer leitor atento da Bíblia vai perceber que em algumas passagens, e isso pode deixar essas pessoas um tanto quanto confusas, em algumas passagens existem momentos onde diz que Deus se arrependeu, onde diz que Deus voltou atrás, Deus mudou de ideia. Isso é um tema para um outro vídeo, obviamente. Eu vou te fazer assistir esse para depois ter sua audiência no próximo, já que esse é um tema à parte. Então, fica ligado, vai ter um vídeo sobre isso. Será que Deus se arrepende? Deus muda de ideia? Quando nós pensamos isso em confronto com a imutabilidade dele, será que a gente poderia afirmar isso? Como resolver isso? Aguarde o próximo vídeo, vai chegar, em nome de Jesus. A importância desse atributo para nós, então, portanto, a fins de conclusão, é que esse atributo incomunicável, ele pode ser compreendido quando nós consideramos a hipótese de um Deus que muda de ideia, um Deus que muda em seu caráter, que muda em seu ser. Imaginemos um Deus que mudasse em seus decretos, em seus planos, em seus propósitos, em seu próprio ser. Se esse Deus, se fosse possível um Deus mudar, nós não teríamos em quem confiar de fato. Como é que a gente poderia confiar plenamente nele na vida eterna? Se ele fosse propenso a mudanças. Então nós poderíamos em algum momento crer verdadeiramente em Cristo Jesus, na nossa salvação dada por Deus, pela graça por meio de Cristo Jesus, mas e se Deus fosse propenso a mudar de ideia? Então em algum momento tudo que a gente creu seria jogado pelo ralo.
Como a gente poderia, por exemplo, confiar na Bíblia, já que a Bíblia é a voz de Deus, a vontade de Deus para nós? Se Deus fosse propenso a mudanças, em algum momento ele poderia, em meio a essas mudanças, se contradizer o que ele afirmou e atestou por meio da sua palavra. Nossa fé depende de alguém que seja digno de confiança. E é por isso que nós cremos em um Deus imutável, um Deus que não muda, porque ao contrário disso, tudo iria desmoronar. A imutabilidade de Deus, ela garante a nossa salvação. Ela garante a salvação daquele que crê verdadeiramente em Jesus. Já que se Deus, por meio de Jesus, decretou essa salvação desse que crê em algum momento, ele não mudará seus planos e isso nos dá descanso. Nós cremos em um Deus imutável e eu espero que a imutabilidade de Deus te faça descansar nessa soberania de um Deus que não muda, apesar de nós tantas vezes mudarmos. Espero ter te ajudado até aqui, te aguardo no próximo vídeo e que Deus te abençoe.